Você é CLT. CLT, você é empresário, CLT. Há quanto tempo você está nesse Vai mesmo lugar fazer trabalhando? 2 anos. Mas com a outra empresa, com a mesma função, que eu fiquei 11 anos. E era uma outra empresa muito grande também, uma multinacional. E, e, e eu saí de lá em busca realmente disso que eu sentia falta. Eu falei, cara, eu tô tentando, tá me faltando algo. E eu fui. E aí Uhum. essa sensação e sentimento continuou persistindo. Eu falei, cara, então talvez não é o ambiente, pode ser alguma coisa que está em mim ou dentro de mim, enfim, alguma coisa que Quando você recebe um elogio pelo seu trabalho, do chefe, como é que você se sente? às vezes eu me sinto feliz, eu me sinto grato, mas às vezes eu sinto Tá. que não é para mim, sabe? Tipo, será que ele está falando para me agradar? O que será que está acontecendo? E, ó, você relatou exatamente o que eu ia te dizer. Quando alguém te elogia, quando bate na sua mente subconsciente, a gente vai descobrir o porquê agora. Ele fala, mas será que é para mim? Ou você falou só porque ele quer alguma coisa de mim? Então, as desconfianças tal, e você não consegue receber um elogio sincero. Mas a pessoa está fazendo um elogio sincero para você, né? Vamos lá, agora vamos voltar um pouquinho na história. Me conta um pouquinho do teu pai entre os seus 6 e 12 anos de idade, relação dele com o dinheiro, relação dele com o crescimento, relação dele com a vida próspera ou a vida não próspera. Vamos começar Meu desse pai, ponto. ele vem de uma família muito simples do interior do Pernambuco. Ele sempre trabalhou bastante. Meu pai, ele não é CLT, ele tem uma pequena empresa com o meu tio e eles passaram por muita dificuldade. Uhum. E a referência que eu tenho do meu pai é sempre trabalhando bastante para pagar conta, para pagar dívida, né? E por meu pai trabalhar bastante, ah, a gente teve muito pouco tempo junto, apesar dele trabalhar próximo de casa, mas eu sempre tive referência do meu pai sempre trabalhando bastante, se desgastando, né? E pouco tempo com a família, né? Então acho que, que essa é a referência que eu tenho. Se você hoje ganhasse o triplo que você ganha e trabalhasse 2 vezes por semana, como é que você se sentiria? Estou perguntando para você, mente subconsciente, não para sua mente consciente. Trabalhar 2 vezes por semana e ganhar o triplo do que você ganha hoje. Como É, é que você se sentiria? gerou uma confusão de sentimentos, na verdade. Sabe por quê? Porque quando eu falei com a sua mente subconsciente agora, eu uso técnica para isso, ela sabe que eu tô atrás dela. Ela sabe que eu tô conversando com ela. Então, assim, puxa vida, ele me pegou. Foi exatamente isso que você sentiu agora. Por isso que existe uma confusão de sentimentos. Porque uma pessoa comum, se ela não tivesse no teu patamar agora, conversando comigo, eu não tivesse acessando sua mente subconsciente, ela fala, ô, bom demais, hein? Trabalhar 2 vezes por semana e ganhar o triplo. Mas como você está nessa conversa comigo, eu já estou acessando sua mente subconsciente, ela não aceita, porque você teve um pai que trabalhou bastante. Eu não sei se você já ouviu eu contar, e eu conto nas minhas lives e tal, que meu pai falava. Inclusive, no final de semana eu fui ajudar meu pai, e ele fica louco quando eu conto as histórias. Eu falei, eu estou contando a minha, não a sua. Mas ele falava, ó, tem que ter calo na mão para ser honesto, tem que trabalhar de sol a sol para ser honesto. Então, eu trabalhei na minha mente, logo quando eu conheci o que eu faço, para isso. Hoje não me causa mais problema. Creminho na mão, unzinha feita tal, e ganhando muito dinheiro. Entende? Mas assim, isso está te atrapalhando, por quê? Vou te contar. Quando você tem um imprint do seu pai, o que é um imprint do seu pai? É você nasceu e você viu ele como pai. Então, a verdade absoluta que foi criada na tua mente, que tem que trabalhar muito, ralar bastante para ganhar dinheiro, não te deixa avançar. E aí o que tem que fazer? Tem que ir lá na sua mente subconsciente contar uma outra história para ela. Estou falando de uma maneira bem, bem simples aqui, tá? Muito mais profunda. E falar, olha, as crenças do seu pai não tem nada a ver com você, né? Quer ver? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando você tira férias, ou quando você está se divertindo e não está trabalhando muito, mesmo que não esteja faltando dinheiro para você, porque não é o que está aparecendo, você tem, né? Não está faltando dinheiro para você, você quer avançar, qual é o seu sentimento? Me fala a última viagem de férias que você fez e qual foi o sentimento? Tinha sentimento de culpa de estar de férias, sentimento de culpa de Tinha não estar trabalhando? bastante aquela sensação de improdutividade, de estar sempre querendo fazer alguma coisa para mostrar que está produzindo. A ausência disso, de trabalho, de atividade,
gera uma preocupação, gera uma sensação de não produtividade, mesmo em férias, mesmo em férias. A preocupação do que está acontecendo, do que pode acontecer, eu não estou lá, então isso atrapalha Uhum. muito. Férias Uhum. no nome, mas a preocupação e a mente ainda em que ele está trabalhando, produzindo. Então, quando vem essa preocupação, na verdade, não, é além de não merecimento, é uma verdade absoluta que a sua mente criou. É assim, se você não estiver trabalhando muito, não estiver produzindo muito, não estiver cansado, parece que você não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa digna. E aí, como é que seus filhos vão olhar para você? Como é que a sua mulher vai olhar para você? Geralmente as pessoas da nossa família veem algo que a gente não vê. A tua esposa comenta com você que você está trabalhando muito, a sua esposa comenta alguma coisa que eu estou falando com você sobre isso, porque eu não te conheço, estou te conhecendo agora. Mas como eu digo para as pessoas, a mente tem um padrão, por isso que eu entendo um pouquinho mais disso. Como é que é essa conversa com a tua esposa? O Que que ela eu percebe em você? trabalho demais, que eu estudo demais, que eu fico muito voltado para o trabalho e até são cobranças que acontecem de relacionamento, de estar sempre voltado para o trabalho, pouco tempo para a família. Uhum. Então, você entende que o que seu pai. Ele não fez isso Não, por querer, né? Ele não fez isso por querer. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte: sabe, não é que nem ele não ensinou isso para vem cá, vou ensinar você, você tem que trabalhar demais. Não, ele só mostrou isso de uma forma que ficou gravado. Agora, como é que faz isso? Isso é a maioria dos casos, viu? Por exemplo, homem trabalhador, homem comandante, e bom pai de família e bom marido como você, sofre disso. Por quê? Você tem a índole sua, tem nada a ver com o teu pai, tá? Índole a gente nasce com a índole. Não vou entrar nessa questão aqui, mas você nasce bom, índole bom ou ruim. Mas menos ruins se fizerem coisas que quem prospera faz, vai prosperar, tá? Isso é uma outra questão. Mas vamos dizer que uma pessoa como você, de caráter, tal, honesta, tal, você quer avançar, mas a culpa não te deixa avançar. A culpa do que seu pai te colocou, a culpa de ter que trabalhar bastante. Então, assim, quando você vê uma pessoa hoje na rua que tem dinheiro, um carrão, alguma coisa assim, o que passa na tua cabeça? passa duas coisas. A primeira é, pô, que legal, eu queria ter, eu queria ser assim. E a segunda coisa que passa é que não é para mim. E aí é o seguinte, olha que bacana que você falou aí, que não é para você. Aí eu te pergunto, por que não é para você? A resposta você já tem que eu te falei agora, mas o porquê, né? O porquê que não é para você? Você tem medo de crescer e de Bastante. perder? O teu pai tinha medo de perder? Ele falava isso, comentava Ele isso? não Enfim. comentava, mas eu sempre percebia o meu pai na preocupação, porque na minha infância a gente morava em casa de aluguel. E meu pai se desdobrava para poder fazer o pagamento do aluguel. E depois ele conseguiu uma casa, adquiriu uma casa e batalhou muito para poder pagar. E a preocupação dele sempre foi essa, em não perder aquilo que a gente tinha, né? Então, é essa a referência que eu tenho, do meu pai trabalhando muito para poder não perder aquilo que a gente tinha, que era muito pouco, muito honesto, enfim. E ele se dedicando bastante para isso. A gente cai na questão do merecimento, a Leda está falando aqui, é também, mas é mais profundo. Então, como é que uma pessoa vai prosperar se ela tem medo de perder? Olha, prospera quem arrisca. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que a palavra arriscar para ela, a gente desbloqueou isso, cara, sensacional. Que a palavra arriscar para ele, um homem, era perder tudo. A gente trocou na mente subconsciente que a palavra arriscar significa prosperar, entendeu? Então, assim, como é que você teve um exemplo do seu pai que não é para arriscar, como é que você vai arriscar? É melhor não arriscar. Por exemplo, para sair desse emprego de 11 anos, você demorou 11 anos, porque era o padrão mental do teu pai. Mas se a gente quebra esse padrão mental, é o seguinte, ó, você sabe que você tem talento para fazer o que você faz. Você tem talento para ganhar dinheiro, tem talento para ser próspero. Mas o talento sempre vai ser engolido pelos bloqueios. E vem do pai. E se eu aprofundar, eu vou achar bloqueio da mãe, tá? Mas por que eu falo do pai? Porque É. a gente imprinta ele, né? Inclusive, num evento que eu fiz em São Paulo no ano passado,
uma moça tinha muito a mágoa do pai. E eu desbloqueei ela naquele momento. E hoje ela chamou, dando um testemunho maravilhoso. Eu vou ler isso aqui para você agora. Eu vou ler. Ela mandou através do WhatsApp pela Cláudia. Eu não vou revelar o nome dela aqui. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Ó. Meu pai me pediu perdão 2 dias depois do evento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, temos nos vistos e saído algumas vezes, nos falado, tô mais em paz. Tudo está fluindo agora na minha vida. Olha só. E aquele evento que minha mãe me levou, estou prosperando cada vez mais e as portas se abrindo para diversas coisas. Ela foi no evento muito magoada. O pai tinha abandonado ela com 1 ano de vida. Depois ela se encontrou. Mas você percebeu que a sua história é diferente, mas é parecida? Ela tinha mágoa do pai. Quem tem mágoa de pai e de mãe não prospera. Não prospera. Pode até subir um pouquinho mais caro. Essa menina saiu a mágoa do pai, saiu as crenças do pai, saíram as crenças do pai e ela está prosperando. Então, vamos imaginar você agora, se você não tiver essas crenças limitantes que seu pai, sem querer, colocou em você. Como é que seria? Como é que você acha que seria a sua vida? Vamos começar a te colocar no futuro. Bem diferente, porque eu não teria barreira, eu não teria nenhum bloqueio que me impedisse de dar o próximo passo. Porque hoje, quando eu vou fazer qualquer coisa que seja diferente, e eu vou dar um exemplo, a compra de um imóvel, por exemplo, eu me cerco de questões, e eu estou falando que é realidade. Estou para comprar um imóvel, vai perder. eu estou te falando que vai perder é realidade, eu estou para comprar um segundo imóvel, mas eu estou me cercando de questões de perca. Fala, cara, e se eu sair do emprego, se eu não conseguir pagar, e se não der certo? E isso está me impedindo de dar o próximo passo, de finalizar, de fechar o contrato. E aí, o que eu faço? E agora você falando, as coisas começam a clarear. Eu procuro outro, falo, não, acho que isso aqui não vai ser legal, deixa eu procurar outro. Eu vou... Mas sabe por que isso acontece? Porque são mecanismos dos bloqueios da sua mente subconsciente. Por exemplo, cuidado, não faz isso, vai para outro. Ela fica te enrolando. Sabe aquele cara que vai fazer um negócio com você e fica te enrolando? Tem gente que tem um talento de enrolar você por 2 anos. Só que a sua mente subconsciente, o talento dela é fenomenal. Então ela fica te enrolando, não faz isso, faz aquilo, e na verdade daqui a pouco você vai ver, você perdeu aquele imóvel que você deveria comprar. Perdeu sem ter comprado, né? Então ela fica te jogando essas raposinhas que você pode tirar. Isso que eu falo. As pessoas quando são desbloqueadas, elas começam a aproveitar todo o talento que eu tenho certeza, acho que você acredita que foi dado por Deus, né? Independente de religião, mas dado por Deus, que a gente tem, primeiro que a gente tem o direito de prosperar, e depois que essas crenças quebradas, você vira outra pessoa. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, ó, deixa eu só responder para ela, que é o John Souza. O John falou assim, eu tenho mágoa do meu pai por acontecimento passado, mas ele já faleceu, o que eu faço? A mente subconsciente não sabe que ele faleceu, a mente subconsciente tem lembranças dele, são nas lembranças que a gente trabalha. E o seu Sim, pai, é vivo? Como é que é é a tua boa, relação com ele? tranquilo. Boa? A gente Tranquila? se relaciona bem, fala bem, a gente se vê todo dia, a gente conversa. A gente senta para conversar sobre coisas bem aleatórias, assim, é bem tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Você Muito, admira o teu pai? bastante. O que você admira teu pai? Pelo homem que ele representa na família. Meu pai, ele sempre se dedicou bastante pelos filhos, pela casa, pela esposa. Tudo que ele fez foi em prol de trazer segurança e conforto para a gente. Por mais básico e simples que fosse, a vida dele foi dedicada para isso. Eu percebi que meu pai, no decorrer da vida dele, ele deixou de realizar coisas para ele, para dedicar para a família, né? Então, eu acabo admirando muito ele por conta disso, por essa referência que ele tem. Você me contou todos os seus bloqueios do seu pai agora, percebeu? Todos. Porque quando eu pergunto para você a admiração, lógico que a gente admira o pai, só que a admiração também não é tão boa. Na verdade, o que a gente teria que trocar é a admiração por honrar a vida dele. Eu honro a vida dele. Ok, ele é meu pai, respeito, amo. Agora, eu não quero as crenças dele. E você viu como você está cheio das crenças dele? A admiração, que a gente fala numa parte comum, ela se torna crença. Isso é uma crença absoluta. Não deixar nada faltar, que parece que é bom no começo, né? Não trabalhar muito e tal. Então você não quer isso para você. Qual a vida que você quer? Você quer uma vida que você possa
desfrutar dessa vida e não ficar com medo de perder, correto? Mas esse é um trabalho sensacional, porque a gente entra na mente subconsciente e separa a crença do pai e de mãe, pai, mãe e filho. A gente mostra, eu mostro para a mente subconsciente que não tem mais nada a ver. E assim, é como se seu pai estivesse falando para você, ó, vai em frente, eu te liberto das minhas crenças, entende? E aí você usa todo o seu potencial. Já que está falando, eu tenho mágoa do meu pai, porque me abandonou quando eu era bebê. Então, a gente consegue resolver essa mágoa e você seguir sua vida, né? Ó, deixa eu responder mais uma pergunta aqui, e eu já vou tocar mais com você aqui. Júlia, a gente lembra de todas as mágoas ou existem mágoas que podem estar apagadas? Está apagada na sua mente consciente. A subconsciente, ela me entrega. Me entrega. Ó, tem uma... É como se tivesse eu, você e a sua mente subconsciente, sabe? Então eu falo, mente subconsciente me conta. Ó, porque quando ele era pequeno, aconteceu isso e eu fiquei magoado assim. A gente vai lá e trata isso. Olha, quero te agradecer muito, tá? Pela participação. Muito obrigado. Obrigado mesmo, porque eu sei que às vezes expor as nossas questões aqui não é fácil, mas com muito respeito eu honro a tua prosperidade aí. E olha, tenho certeza que agora você está mais receptivo a entender o que está acontecendo. Tem que Eu quebrar que essas agradeço. raposas aí para você seguir. Sua tá pergunta que você fez sobre o meu pai, se eu me orgulho e por que eu me orgulho, ela foi muito chave. Porque enquanto eu te respondi, eu percebi que eu estou me enquadrando no mesmo perfil dele. Eu estou me dedicando muito para minha família, eu estou deixando de dar os próximos passos. Então, na hora que eu estava falando, isso já, me clareou bastante. Me trouxe uma realidade diferente. Muito obrigado. E eu vou te dar não, deixa eu dar vou te dar um presente, uma técnica. Todas as vezes que você for fazer uma coisa, está comprando imóvel, né? Você vai fechar os olhos e falar assim: bom, essa crença não é não é minha, é do meu pai. A minha crença é que isso aqui vai ser um ótimo negócio. Faz isso. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer isso de maneira repetida. Vai chegar uma hora que a mente vai falar assim: porra, não adianta vai mandar essa crença para ele porque ele não acredita, entende? Então, Tá ok. ela vai Então, muito desbloquear obrigado, isso aí, viu? tá bom? Parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Obrigado. Você pode sair da live que eu vou continuar, porque eu Perfeito. não consigo te tirar, só você Obrigado. Bom consegue trabalho. sair da Já live, volto. tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. E as mágoas, as travas da vida que acontecem a todo momento, é por causa disso. Não é só pai e mãe, não. Tem tio, tem tia. Você viu como é que é? A Gatti, a Gatti Renato está falando assim: eu nasci de uma gravidez indesejada e por isso sempre me senti que tinha que agradar a todos. Então, é aí que a gente entra na sua mente subconsciente e faz esse desbloqueio. Daqui a pouco você não sente mais assim. Mas a sua mente está bloqueada nisso ainda, tá bom? Deus, eu tenho essas crenças, gostaria de limpar. Então, você pode chamar no direct e conversar com a minha equipe, tá? Eu faço consultas online para pessoas do mundo inteiro e tem meus cursos também, enfim.